Bom dia, gente. Tudo bom? Eu tô falando aqui de casa. Meu nome é Gisiel. Eu sou membro da CEL, se você não me conhece. E a gente está aqui nesse nosso domingo de manhã para mais uma vez a gente louvar a Deus e agradecer a Ele, né, por ter mantido a nossa vida, trazer diante de Deus os nossos frutos da semana e pedir que Deus abençoe o resto dessa nossa semana que está por vir, né? A gente está se reunindo em tempos de calamidade, em tempos de dificuldades, em tempos em que muita gente está morrendo ao redor do mundo, muita gente vai morrer ainda no Brasil, mas nós, graças a Deus, ainda estamos de pé e nós sabemos que em dias bons e em dias maus nós temos o nosso auxílio que vem do Senhor. Por isso nós estamos aqui para agradecer, né? Então, junte-se a nós nesse momento, vamos louvar a Deus, vamos ouvir a palavra, mesmo que a gente não esteja, mesmo que nós não estejamos juntos fisicamente, que nós possamos aproveitar esse momento agora para, em nossas casas mesmos, nos reunirmos em nossos lares para agradecer a Deus por essa semana, para pedir a Deus que abençoe essa nossa próxima semana. E eu tenho certeza de que outras pessoas nesse mesmo momento vão estar se juntando junto com você, junto com esse vídeo, para orar, para agradecer a Deus e para adorar a Deus em comunidade. Vamos fazer então uma oração para iniciar nosso encontro virtual, né? Embora com todas as suas dificuldades, mas graças a Deus porque a gente pode se ver por aqui e pode adorar juntos ainda, né? Vou fazer essa oração nesse momento. Procure depositar seu coração diante de Deus, procure colocar diante dele as suas expectativas, os seus medos, as suas ansiedades. Comece a chegar diante de Deus nesse momento. Desligue-se de outras preocupações e vem com a gente adorar a Deus nesse momento. Senhor, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos pelas suas ricas bênçãos sobre nós, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bom, porque o Senhor cuida de nós, porque o seu amor para conosco vem desde a eternidade. E nós sabemos que esse mundo é um breve período. Nesse breve período que nós passaremos das nossas vidas, nós queremos te agradecer de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Por isso, Senhor, ajuda-nos a te amar, ajuda-nos a te adorar, ajuda-nos a te servir. Em particular, nesse momento, Senhor, dispõe nossos corações para que possamos ser moldados pelo Senhor. Apesar de estarmos em tempos de crise, apesar de o mundo estar em crise, nós estamos em Cristo e nós permanecemos em Cristo. Por isso, Senhor, toma o seu lugar nas nossas vidas e toma conta de nós. Abençoe esse tempo de adoração comunitária, que mesmo à distância se reúne num ajuntamento que contempla diversas casas, mas que se juntam à sua igreja, ao seu rebanho, em adoração ao seu nome. Recebe, Senhor, a nossa adoração, em nome de Jesus. Ainda nesse momento, eu quero ler um salmo com os irmãos, um salmo que se encontra, é o Salmo 130, né? Então, se você quiser dar uma pausa e ler junto comigo, né? Apesar de a versão talvez seja diferente, mas acompanhe aí. Ou se você puder só ouvir, então ouça também. Salmo 130, que é um cântico de peregrinação, né? Que diz assim: Senhor, das profundezas clamo a ti. Senhor, escuta a minha voz. Estejam teus ouvidos atentos às minhas súplicas. Senhor, se atentares para o pecado, quem resistirá, Senhor? Mas o perdão está contigo, para que sejas temido. Espero no Senhor, minha alma o espera.
Em sua palavra eu espero. Espero pelo Senhor mais do que os guardas pelo amanhecer. Sim, mais do que os guardas esperam pela manhã. Ó Israel, coloca esperança no Senhor, pois no Senhor há amor fiel, e nele há plena redenção. Ele remirá Israel de todas as suas maldades. Então nós sabemos que das profundezas nós podemos clamar ao Senhor e Ele ouvirá a nossa voz, né? Ele é aquele que tem os seus ouvidos atentos às nossas súplicas e no fim das contas nós podemos colocar nossa esperança no Senhor, porque Ele que vai remir Israel de suas iniquidades. Então, seja aquilo que qualquer coisa que você tenha feito durante essa semana, coloque isso também diante de Deus, arrependa-se dos seus caminhos, mas saiba que você pode encontrar redenção nele, e por isso você pode louvar. Por isso vamos louvar a Deus nesse momento também, tá bom? Com uma ou duas canções, ainda não sei, mas é isso. Vamos adorar o Senhor. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos.
Então os irmãos de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: Essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: Vamos voltar para a Judéia. Estes disseram: Mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu: O dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quem anda de noite tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: Vamos também para morrermos com ele. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: O seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu: Sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa, e chamando à parte Maria, disse-lhe: O mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Marta levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para lhe chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava vivendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanharam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: Ele, que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Maria, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: Tirem as faixas dele e deixem-no ir. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Então agora a gente vai para a nossa reflexão sobre as Escrituras. Tire um tempo, dá uma pausa nesse vídeo, tire um tempo para você orar, pedir para Deus iluminar seu coração, para que Deus abra os seus ouvidos, os seus olhos, para reconhecer aquilo que Ele tem feito por nós, aquilo que Ele fez no passado
e continua fazendo. Então, tira um tempo agora, dá uma pausa, faz uma breve oração, tá bom? Depois continua o vídeo com a reflexão com o pastor Lucas Ribeiro. Bom dia. Vocês ouviram, então, a leitura do nosso texto de hoje em João 11, de 1 a 45, que fala desse relato muito conhecido por toda a cristandade e pelo mundo inteiro, que é a ressurreição de Lázaro. Então, nós temos muitas conclusões que podemos tirar de uma leitura rápida desse texto. A primeira dela é que nesse relato a Bíblia nos mostra a perfeita humanidade de Jesus e a perfeita divindade de Jesus. Ele é perfeitamente homem e perfeitamente Deus. Então diz lá no versículo 6 assim: no entanto, enquanto ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias aonde ele estava. Então lhes disse aos discípulos, né? Jesus disse aos discípulos claramente: Lázaro morreu. E para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrermos com ele. E aí, logo de início, nós vemos uma coisa muito interessante. Havia um claro propósito na mente de Jesus, tanto que ele espera um tempo certo, ele espera que Lázaro morra. Ele fica 2 dias esperando que Lázaro descanse ou morra, e 2 dias, sendo Jesus perfeitamente homem e perfeitamente Deus, ele sabia que Lázaro já estava morto. Nós não entendemos, às vezes, a demora de Deus em agir nas nossas vidas. Às vezes, ele leva mais tempo do que a gente quer, mas pode até parecer um clichê evangélico, assim, que a gente ouve o tempo todo, que Deus tem o seu tempo, Deus não demora, mas é verdade, Deus esperou 2 dias com um propósito, e Deus sabe o que está, e Deus sabia, o próprio Senhor sabia o que estava fazendo, embora os discípulos não estavam entendendo direito. E note que o amor do Senhor Jesus por aquela família era notório, todo mundo sabia o quanto ele amava Marta, Maria e Lázaro, né? E agora nós entendemos também que o amor do Senhor Jesus por todos os seus filhos é igual. Deus não tem filhos prediletos. Deus já nos ama o máximo que ele pode amar. Quando estamos em Cristo, não há nada que possamos fazer para que Deus nos ame menos ou nos ame mais, porque Deus nos ama igualmente e não há flutuação de humores com Deus. Então, a narrativa se desenrola com incríveis detalhes jornalísticos. Versículo 20 diz assim: quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. E disse Marta a Jesus: Senhor, se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Assim, de cara. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. E Maria respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar no dia da ressurreição dos mortos. Ela também não estava entendendo o que ia acontecer. E disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição, a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E ele pergunta a Marta: você crê? Você crê no que eu te falei? E aqui então, aqui diante de Marta, Jesus proclama o Evangelho e o seu poder com uma autoridade, demonstrando a supremacia dele sobre toda a criação.
Não há nada que escape à supremacia de Cristo no universo, em toda a criação, tudo que existe. E o ministério, então, que ele proclama aqui é o ministério da verdade. E ele o faz de maneira peremptória. Ainda faz um desafio, né? Você crê, Marta? Você crê? E agora entra em cena Maria. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se você estivesse aqui há 2 dias atrás, o meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e conturbou-se, e ele falou assim: onde ele foi sepultado? Me mostrem. Aí ele falou: vem ver, Senhor. E responderam eles. E o versículo 35 diz assim: Jesus chorou. Então os judeus se admiravam e falavam: veja como ele os amava. Lembre-se de Marta e Maria em Lucas 10, se vocês se lembram, que Marta, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos serviços, e aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importa que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz a ela que me ajude. Diga para Maria sair dessa inércia, porque a gente precisa de gente fazendo a comida. Mas disse-lhe Jesus: Marta, Marta, você está preocupada com muitas coisas. Por que, já indo para a conclusão, por que a reação de Jesus perante Maria foi de vulnerabilidade? Ele diz assim, ao passo que diante de Marta foi uma reação de autoridade e de dizer as coisas de uma maneira forte, mas com Maria foi uma atitude de vulnerabilidade. Por quê? Diz a narrativa: Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. E segundo os comentários bíblicos que eu li essa semana, essa palavra no original grego, Ioannis, significa muito mais do que a gente consegue entender na língua portuguesa. Ela fala de uma indignação divina, uma raiva, um choro profundamente doído por causa da condição humana. Então, se torna patente, então, diante de Maria, esse lado humano de Jesus, perfeitamente Deus, quando ele diz: você crê? Eu vou ressuscitar. E perfeitamente humano, quando ele diz: eu estou doído, a minha alma chora por dentro e eu estou aqui com raiva da morte. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu. Tirem as suas faixas, deixe-nos ir. E muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que tinha acontecido, creram nele. Claro, ninguém nunca tinha visto um morto depois de 3 dias ter saído de dentro da tumba. Mas eu falo claro, mas não é tão claro assim, porque muitos dos fariseus também viram, e ao invés de se converterem, eles falaram: a gente tem que matar Jesus agora, porque a situação está ficando incontrolável. Ao encerrar essa meditação, então, fica claro que o Senhor Jesus, ele tem poder e supremacia, como eu já falei, sobre toda a criação. Se alguém sofre ou já sofreu a perda de um ente querido, Jesus sabe o que é sofrer a perda de um ente querido. Se alguém já sofreu abandono, Jesus sabe o que é abandono. Ele foi abandonado pelo Pai na cruz. Jesus, se você já experimentou choro, depressão na sua vida, Jesus também já experimentou isso no jardim de Getsemane, quando a palavra fala que a sua alma se deprimiu muito fortemente. Se você já chorou, como todos nós humanos choramos, o nosso Senhor também experimentou profunda e visceralmente a dor humana. Note que muitos, ao verem aquela cena, se convertem, né? Eles veem aquilo, ficam tão impressionados. E aí, mas tem um detalhe: ao fazer isso, Jesus sabia
que estaria assinando a sua pena de morte. Ele sabia, porque ele conhecia os pensamentos humanos, ele podia penetrar naquilo que os fariseus estavam tramando contra ele sabia perfeitamente. Então, os fariseus disseram assim, se o deixarmos, isso em João ainda, todos crerão nele, e então os romanos virão e tirarão tanto nosso lugar como a nossa nação. Não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo do que pereça uma nação inteira? A lógica dos fariseus é assim, olha, só vai morrer um. O que é um homem em relação a uma nação inteira? Vamos matar ele, porque matando a gente conserva o nosso status quo. E Lázaro, então, queridos, ele foi ressuscitado. Ele viveu a sua vida, nós não sabemos, não temos mais informações sobre ele. Mas Lázaro depois morreu, obviamente, naturalmente, de velhice ou de alguma doença, a gente não sabe. Mas a ressurreição de Cristo é totalmente diferente de todas as outras ressurreições que aconteceram, tanto no Antigo como no Novo Testamento. A ressurreição de Cristo é a ressurreição dos mortos que nos deu a vida eterna. É porque ele ressurgiu dos mortos e foi assunto aos céus. É que nós podemos nos aproximar com confiança do trono do Pai e dizer obrigado, Senhor, porque a sua ressurreição me tornou aceitável aos seus olhos. Então nós agradecemos e nós oramos, é por isso que esse é o centro da doutrina do Evangelho, a ressurreição de Cristo. Se tirarmos a ressurreição do panorama e da narrativa dos Evangelhos, eles perdem totalmente o sentido e vira somente um livro sagrado, um livro de mitologia, um livro de histórias de um grande sábio que andou por essa terra. Mas a ressurreição de Cristo, a ressurreição que nos permitiu ter a vida eterna, é graças ao sacrifício que ele fez na cruz por nós. Então, meus amigos, tenham um ótimo dia e que Deus abençoe vocês todos.
Queridos, então a gente está encerrando o nosso encontro de hoje. Quero agradecer por você ter participado aqui com a gente. Se você já é da nossa comunidade, continue acompanhando os nossos domingos, o nosso tempo de culto, de adoração. Se você não faz parte da CEL, não conhece a CEL, a gente vai ficar muito feliz de te conhecer, mesmo à distância nesse tempo, mas deixa um comentário nesse vídeo, né? Marcando, deixando algum contato, a gente vai entrar em contato com você. E eu quero ainda reforçar, trazer mais um recado, que é de que se você tem condições de continuar contribuindo, contribua com a comunidade nesse tempo. A comunidade continua tendo as suas despesas financeiras, né, o seu ônus financeiro. Então, se você ainda não tem a conta bancária, o número da conta bancária da CEL, você pode adquirir lá no grupo da equipe de serviços, pergunta. A gente vai ter o maior prazer em informar. Quanto aos demais recados, a gente vai passando ainda durante a semana. E eu quero te convidar nesse momento agora para fazer uma oração. Assim que esse vídeo estiver encerrando, faz uma oração agradecendo a Deus por esse tempo de culto, por esse tempo de comunhão. A gente sabe que a gente está à distância nesse momento, né? Mas nem por isso a gente deixa de se reunir, e quem nutre a nossa comunhão, em última instância, é o próprio Espírito de Deus. É o próprio Deus que nutre a nossa comunhão. Por isso a gente, embora fisicamente distantes, nós estamos unidos pelo mesmo Espírito. E assim a gente vai permanecer enquanto a gente estiver aqui nesse tempo de crise. Depois dele também, mas em particular nesse tempo de distância física, é importante a gente não perder de vista que nós ainda fazemos parte de uma família, de um corpo, e que o próprio Deus nos nutre durante esse tempo e nos mantém firmes nele. Por isso, agradeço a Deus por esse tempo de comunhão. Depois quero te convidar a fazer a oração do Senhor, lembrando-se de agradecer a Deus por tudo e fazer a oração do Senhor, tá bom, gente? Então, depois a gente conversa mais. Tamo junto e até a próxima.